Os irmãos se sintam à vontade. Estaremos juntos mais umas 2 horas agora. Umas 10 horas. Tá? Brincadeira. O pastor hoje, como eu sempre falo para os irmãos, toda a palavra para essa igreja aqui, ela é bem assim, escolhida cautelosamente, né? Não é sobre as minhas escolhas. Os irmãos sempre percebem que eu peço o Espírito Santo, que é importante, todo o começo da reunião, e agradeço o término da reunião com o Espírito Santo. Porque sem Ele, vira uma bagunça. Sem a direção do Espírito Santo de Deus, estaremos cultuando e adorando a homens. E certamente a igreja virará uma bagunça. Como a gente tem visto muitas igrejas por aí, que perderam a sua essência. Cristo já não predomina mais dentro das igrejas. Os interesses são outros. E a gente vê muitas e muitas denominações, às vezes iniciando e depois acabando, né? E às vezes muitos problemas também acabam dividindo as igrejas, separando pessoas. Então, é importante. Por isso que para mim, toda palavra que eu venho trazer aqui para a igreja, eu considero com Deus, em oração, e espero um pouquinho, né? Que é bom, né? Se fosse criar uma lâmpada, né? Mas não é assim. A gente ora e medita. E aí vem a resposta. Assim, vem aquele texto assim, você vai falar sobre isso. E é assim que eu tenho sempre trazido a palavra para essa igreja. Amém? Amém. E a palavra que veio no meu coração hoje, através do Espírito Santo, está lá em João 14, 21. Vamos ler? É bem profunda essa consideração. Os irmãos todos acharam? João 14, 21. Passa a ser: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, olha que lindo, meus irmãos, será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a Ele. Amém. Amém. Que palavras lindas de Jesus através do apóstolo João, né? Irmãos, esse texto é um dos versículos, podemos dizer assim, mais profundo sobre a natureza do relacionamento entre cristão, o Pai e o Filho. Vamos entender a definição da prática do amor. Meus irmãos, diferente do conceito do amor do mundo, que às vezes é baseado em sentimentos, emoções, e muito embora às vezes passageiros, né? Mas Jesus define o amor por ele através da obediência. Eu tenho falado aqui nessa igreja que os maiores problemas da humanidade, desde a criação, desde Gênesis até Apocalipse, é o fator desobediência. Que muito embora às vezes profetas no passado, servos de Deus, até começaram bem a sua jornada espiritual, mas depois se perderam lá na frente por causa da desobediência. E isso pode também afetar as nossas vidas. Sabemos hoje em dia que muitas pessoas, às vezes até conhecidos nossos, tenho certeza que talvez venha um na cabeça de cada irmão agora, já estiveram com a gente um dia na presença de Cristo e já escutaram palavras como essa semelhante que eu estou falando agora. E essas pessoas se desviaram do caminho da fé, estão hoje perdidas no mundo, praticando a vontade de Satanás, o diabo. Então, a desobediência, o fator desobediência, é justamente isso que está hoje em dia desviando a fé verdadeira das pessoas. E não é fácil, uma vez que dentro desse mundo você experimenta, você dificilmente volta.
Então, em João 14, 21, essa palavra que o Espírito Santo me deu para essa igreja, amém, mostra que se realmente amarmos a Jesus, obedeceremos os seus mandamentos. Amém. Tenha certeza disso. Conforme Jesus Cristo, Ele relatou aquele que guarda os meus mandamentos. Meus irmãos, nessas épocas onde estamos vivendo, que não é comum hoje as pessoas estarem adorando a Deus dentro da igreja. Não é comum. Hoje em dia, o que é comum é estar fora da igreja, praticando as vontades de Satanás, o diabo. Quando vocês decidem servir a Deus verdadeiramente e guardar os mandamentos de Deus, Jesus relata: vocês serão amados pelo meu Pai. Amém. Isso ninguém pode tirar de vocês. Não abra mão disso. Jesus certa vez disse assim, que o conhecimento da palavra é igual a um tesouro que foi encontrado por uma pessoa que não era dono daquele terreno. E ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e se apossou daquele terreno e guardou aquela riqueza. Nota-se, fez uma comparação que a vida que ele está querendo dar para aqueles que seguiam ele dentro desse sistema é como encontrar um tesouro, uma riqueza. E eu tenho certeza que se acharmos um tesouro em valor, não daríamos fácil esse tesouro para ninguém. Se apostaríamos, guardaríamos e desfrutaremos desse tesouro, desse valor. Muito embora às vezes a nossa vida eterna ela é maior que qualquer dinheiro sobre toda essa terra, e às vezes desperdiçamos. Trocamos a nossa vida eterna, assim como Esaú, pelo um prato de lentilha, e acabamos dando de bandeja para Satanás, o diabo. Temos que ser inteligentes, prudentes, como Jesus Cristo disse, cauteloso como a serpente, inocente como a pomba. Sabemos que a vida eterna, você morrer dentro desse mundo em santidade para Jesus, é o que o diabo não quer. E ele vai fazer de tudo como ele tem feito, porque ele sabe, se você se desligar desse mundo estando em santidade com Jesus, ele sabe que você venceu. Amém. Pois ele sabe que você voltará, uns para com vida eterna celestial como Cristo, outros para a vida eterna no novo mundo que aguardamos segundo a sua promessa. E ele sabe que você venceu, pois é isso que ele não suporta, que ele batalha, que ele rouba você para tirar esse privilégio que hoje ele não tem mais, porque ele e seus anjos já estão marcados para o dia da destruição, o fogo eterno, o lago de fogo e enxofre que o aguarda. Para ele não tem mais volta, mas uma simples pessoa, humilde, pobre, simples de tudo, com uma alma que ama a Deus. Ele odeia essa pessoa, porque ele sabe que essa pessoa, morrendo em favor a Cristo, viverá eternamente. E é isso que temos que fazer: agarrar esse tesouro que Jesus hoje está nos proporcionando. Não abrir mão de forma alguma, porque quem descansa nesse mundo em pecado levantará para condenação e julgamento, conforme João 5:28. Como será? Não sabemos. Não sabemos como será esse julgamento.
sabemos que estaremos na presença de Cristo como Rei Supremo. Sabemos que o livro da vida será aberto na nossa frente, e tudo que fizermos ou deixamos de fazer será exposto ali. E no final, o julgamento. Porque dentro desse mundo, Deus está dando oportunidade para as pessoas aí, para que elas se convertam, para que elas mudem as suas vidas. Ele está dando oportunidade. Noé, quando ele estava fazendo a arca, ele estava também pregando, caçoavam dele. O pastor ontem assistiu um novo filme de Noé, assim, explicando detalhadamente como foi. A gente tem uma percepção mais ou menos de como foi quando a água começou a vir, porque a Bíblia fala que a água saiu, brotou do solo, e no céu, os elementos do céu foram abertos, e a água desceu com muita velocidade. E naquela época não se chovia, então era difícil acreditar, como hoje. Muitas pessoas falam assim: eu já escuto o retorno de Jesus desde a minha época dos meus avós, bisavós, desde quando eu era menino. E esse Jesus nunca vem e nunca veio, e as coisas estão da mesma forma. Muitos falam isso. A terra está igual, com violência, mas como sempre teve. Mas Jesus nunca veio. Percebe isso? Assim foi como os dias de Noé. Não chovia. Então esse filme mostrou mais ou menos quando Noé estava na construção da arca. Ali, várias e várias pessoas estavam ali caçoando de Noé. E o filme mostra milhares de pessoas dizendo que Noé estava louco, ninguém ajudava a família, estavam todos. E Deus, quando os animais entraram dentro da arca, mostra ali que Deus permitiu que a arca ainda ficasse aberta durante o... Nota-se, a porta da arca, depois que os animais entraram, ficou um tempo ali ainda aberta. Deus dando uma oportunidade. As pessoas estavam a mente das pessoas estava tão deturpada para praticar o mal, que elas nem perceberam que os animais estavam, várias e várias espécies de animais, estavam se direcionando ali e entrando, sem sequer a vontade do homem, e ninguém percebeu isso. E a porta continuou aberta durante alguns dias, e depois Deus lacrou essa porta. E aí começou a vir a chuva, a tempestade, de tudo quanto é lugar saía água. E as pessoas começaram a correr em volta da arca, aquele desespero, porque eles perceberam que Noé falava a verdade, mas era tarde demais, porque a força que veio a água era uma coisa anormal, até muito embora nunca vista por eles, porque o solo que brotava irrigava a plantação, e eles conheciam apenas isso. E então veio aquele desespero das pessoas querendo entrar dentro da arca, pedindo para Noé: abre essa arca, Noé, por favor, acreditamos agora. Percebe-se? Acreditamos agora. Então as pessoas, muito embora elas têm que ver para crer. Então, como Deus, Jesus falou que o seu retorno seria igual, e as pessoas, quando não forem selecionadas, não forem escolhidas, forem separadas como bodes, e verão as ovelhinhas sendo separadas, protegidas, Jesus diz: ali estará o ranger e o choro das pessoas. Mas será tarde demais, porque hoje em dia muitas pessoas querem ver para crer, eles querem um sinal para crer. Eles querem mudanças e ver para se mexer e tomarem uma posição. Mas não verão. Porque hoje nós estamos vivendo é pela fé. Amém. Amém. É a fé. Estamos sendo guiados é pela fé. E tardio será quando virmos os sinais e a volta de Jesus. Será tarde demais para aqueles que não creram. Eu já preguei para muitas pessoas aqui, quase essa mesma palavra. Para mais de 50 pessoas aqui.
Sua igreja muito mais cheia, quase a mesma palavra, para tocar o coração delas. Porque são palavras que precisam ficar no coração e na mente. Porque senão se perde e é levado ao vento. E essa pessoa não vai se afirmar no caminho de Jesus. Então, meus irmãos, existe um texto agora da Bíblia que eu vou mostrar para os irmãos. Primeiro vamos falar sobre, estamos falando sobre a obediência, né? Que é um dos problemas que a humanidade tem pecado. No livro de Deuteronômio, é justamente a lei que foi dada para a nação de Israel, logo quando eles atravessaram o mar, e eles tiveram e cometeram aquele pecado de ter formado um bezerro de ouro. Veja como é importante hoje a gente escutar e guardar. Aquela nação, aquele povo, eles tiveram o privilégio de ver o poder do Altíssimo. Pela lógica, por tudo que eles viram, foram as 10 pragas e mais um milagre de Deus abrindo aquele mar imenso. Então foram 11 situações que Deus deu o privilégio para aquele povo, para que eles acreditassem verdadeiramente num Deus que queria guiá-los por uma terra prometida, a terra de Canaã, que era uma terra tão abençoada, que ali dava leite e mel. E a terra era tão abençoada, que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva. Nota-se como o nosso Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele prometeu para eles. E nota-se, quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber as leis de Deus, porque Deus, além de tirá-los do Egito, além de tudo, disse: agora eu preciso dar as minhas leis para eles, para que eles não venham cometer pecado. E Moisés subiu para o Monte Sinai. Josué ficou lá embaixo, esperando. E Moisés não descia. Quanto tempo eles ficaram cativos no Egito? Os irmãos lembram? Mais de 400 anos. Desde quando Jacó foi para o Egito, a pedido de José, ele e os irmãos dele ficaram ali mais de 400 anos, sofrendo. E chegou uma hora que Deus os libertou, tirou da mão do faraó e destruiu todo o povo do Egito junto com o faraó. E Moisés subiu para o Monte Sinai. E ali ficou 40 dias. 40 dias eles já não suportaram. 40 dias eles já se desviaram de Deus. Nós estamos falando de 400 anos. 40 dias. Mediante todo aquele poderio que eles viram do nosso Deus Jeová, mostrando para eles o poder que Ele tinha. Quando eu falo em desobediência, o negócio é sério. Durante 40 dias eles acharam que Moisés estava morto. Pressionaram Arão para fazer uma imagem de ouro. Quando Arão fez essa imagem, ele disse, a Bíblia não fala assim, Arão foi obrigado. Olha só, até mesmo Arão, que estava com Moisés, junto, realizando todo aquele poder, todas aquelas pragas, Arão não suportou. E a Bíblia não relata. Embora Arão, sob pressão e sendo ameaçado de morte, não teve outra maneira a não ser fazer o bezerro. A Bíblia não relata isso. A Bíblia relata que Arão fez o bezerro de ouro. Então, olha o perigo. Mesmo aquele que estava com Moisés, andando, selecionado pelo Criador, para ir lá invadir o Egito e mostrar o poder de Deus, também deixou se levar e corromper. 40 dias. É um perigo, não é? A desobediência e a falta de fé. Parece que faz parte, né, da nossa vida pecaminosa, depois que perdemos o favor de Deus após o pecado de Adão e Eva. Reinou sobre a gente. E é uma coisa que nós temos que lutar diariamente. E depois que Moisés desceu junto com Josué, outro ponto que eu quero destacar, Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra prometida mediante a mais de 1 milhão
deles, eles não entraram depois da desobediência. Nessa desobediência do bezerro de ouro, morreu 3.000 pessoas. E Moisés ainda deu oportunidade para eles se arrependerem. Olha só. O problema não era Moisés, estava morto? Moisés desceu. Mesmo assim, eles já estavam envolvidos na idolatria, já tinham praticado tudo o que desagradava a Deus, percebe? Enquanto Jeová estava escrevendo nas pedras os seus mandamentos, eles já tinham quebrado todos lá embaixo. Já tinham quebrado os 10 mandamentos. Todos. E mesmo assim, depois que Moisés desceu, eles não se arrependeram. Preferiram ficar no pecado. Onde mais de 3.000 pessoas perderam as suas vidas. Então mostra realmente que a desobediência, quando toma conta da nossa vida, da nossa alma, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ela substitui a palavra de Deus pela sua vontade. Envolveram a desobediência, é triste. É triste. Falando em Josué e Caleb, que foram os únicos, mediante aquela geração, que entraram na terra prometida, só 2 pessoas. É brincadeira, né? Veja a obediência de Josué. Josué estava lá embaixo, ele escutou lá no acampamento, todo mundo festejando uma bagunça só. Ele não foi para lá. Ele estava a pouca distância do acampamento até o Monte Sinai. Ele não desceu. Ele não foi lá, ele não se envolveu. Ele nem sabia, ele escutou, mas ele não foi lá participar. E o Criador estava vendo. Deus estava vendo. Tanto é que só ele e Caleb entrou na terra prometida junto com os filhos daquela geração. E Deus permitiu que eles vagueassem 40 anos no deserto até todos morressem. Eu quero fazer uma comparação com os irmãos sobre essa situação, da maneira que o nosso Deus age. Como o nosso Deus, Ele é justo. Quando estamos no caminho dele e servindo ao mundo igualmente. Da maneira que Ele age. Ele deixou toda aquela nação morrer no deserto, porque não acreditaram nele. Porque quando Deus pediu que Moisés mandasse os 12 espias para olhar a terra prometida, e eles foram, entre eles Josué e Caleb, e mais 10. Quando eles viram aqueles homens fortes, gigantes, porque era uma terra prometida, era uma terra abençoada, então não ia ter anão, ia ter homens grandes, fortes, gigantes. E quando eles viram, eles voltaram, 10 voltou chorando, reclamando, dizendo assim: o nosso Deus nos tirou do Egito para morrer contra aquele povo, são todos fortes e gigantes. Irmãos, o que nosso Deus precisava provar mais ainda? A nação mais poderosa era o Egito. Olha só a covardia desse povo. E esses 10 israelitas, eles contaminaram toda aquela geração, e todos começaram a reclamar. E aí, onde muitos queriam voltar para o Egito, olha o absurdo, vamos voltar para o Egito, vamos pegar alguém como líder para nos liderar e vamos voltar para o Egito. E Deus começou a escutar tudo. O nosso Deus ficou triste, chateado, indignado com a fé daquele povo. E todos eles não entraram na terra prometida. A comparação que eu quero fazer para os irmãos, e o assunto é obediência. Ao estudar aquele povo, a gente chega à conclusão que o nosso Deus não precisava provar mais nada para eles. Eles só precisavam de 2 coisas, que é o que nós precisamos hoje: fé e obediência. Foram o que eles não tiveram. E isso que nós temos que ter. Não devemos permitir que a nossa fé diminua,
que sejamos cristãos desobedientes. O irmão acha que você servindo ao mundo, a Deus e ao diabo ao mesmo tempo, assim como eles foram punidos no passado, você acha que Deus não vai te julgar? Não pense assim. Nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. É só ler a passagem lá do povo de Israel que perderam a sua salvação. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 28, 1 ao 2. Aqui fala realmente o nosso Deus, se obedecermos a palavra dele. Essas palavras, embora foi falada para a nação de Israel, mas ela também tem complemento para os nossos dias. Esse aqui é o presente de Deus para nós. Vamos ver se vale a pena, igreja? Amém. Vamos ver então? Vamos lá. 28, 1 e 2. Capítulo 28, versículo 1 e 2. Vamos lá, passa a dizer: será se ouvirdes a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvistes a voz do Senhor teu Deus. Eu, como pastor, e muitos anos que eu já estou na vida espiritual, eu nunca vi esse texto se aplicar de maneira ao contrário na vida de uma pessoa. Muito pelo contrário. Eu vejo realmente pessoas que amam a Deus e colocam sempre a sua palavra em primeiro lugar em sua vida. Eu vejo essas pessoas sempre abençoadas. Às vezes não é tanto em sentido financeiro, mas é em saúde, é em conhecimento, é em fé, é em perseverança, é em amor. É uma pessoa de luz, é uma pessoa que irradia a luz. Então, vale a pena sermos cristãos obedientes. Entendeu? Em 1 João capítulo 2, versículo 15, 16, 17, ali fala que não devemos estar amando ao mundo, e nem as coisas do mundo, e nem o que há no mundo. Porque tudo o que há no mundo, vamos lá, né? Vamos falar agora sobre o que as pessoas gostam. Desejo da carne, os desejos dos olhos, a ostentação de posse das pessoas. Tudo isso que os olhos mais almejam, né? A Bíblia fala assim: não pertence ao Pai. Pertence ao mundo. Outro sim. O mundo está passando. E também assim os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aí é o presente, permanece para sempre. Glória a Deus.